Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas do meu canal de videoaulas de álgebra linear. Para encerrar esse ciclo de matrizes, sistemas lineares e determinantes, eu preparei essa última aula para ser uma aula de exercícios que englobam todos os assuntos que a gente viu até agora. Não vai ter como fazer muitos exercícios, para que a gente não delongue muito o vídeo, né? A ideia é tentar colocar alguns exercícios aqui, no máximo 5 exercícios que eu preparei, para que a gente possa tentar sintetizar o raciocínio, como que seriam questões. Algumas questões eu tirei de próprios vestibulares, outras de provas anteriores minhas, e a ideia é que a gente tenta sintetizar e raciocinar tudo que a gente já viu nas aulas anteriores, nos exercícios dessa aula, perfeito? Então, já vou começar a apresentar a bancada aqui, e a gente já começa já resolvendo um primeiro exercício relacionado com inversão de matrizes e sistemas lineares. Perfeito? Bom, já está aparecendo aí para vocês, já aí seria essa nossa 7ª aula. E aí eu tenho aqui necessariamente, então, duas matrizes, A e B, essa matriz aqui 4x4, essa daqui 4x1. E o item A, ele pede diretamente, explicitamente, perguntando se a minha matriz A, ela é uma matriz inversível, ela é uma matriz invertível. Pessoal, das aulas anteriores, então, pensando aqui agora no item A, das aulas anteriores, a gente viu que A é invertível, A é invertível, se e somente se o determinante de A é diferente de zero. Ele pede para determinar a inversa caso seja possível, e se não for possível, justificar porque a matriz não é invertível. Bom, então a primeira coisa, para a gente saber se ela é invertível, a gente calcula o determinante dessa matriz. Só que o determinante desta matriz é muito rápido de calcular. O determinante dessa matriz dá 1. Por que o determinante dela dá 1? De acordo com o que a gente já viu em aulas anteriores, essa matriz ela é uma matriz o quê? Triangular superior. Ok? E ela sendo uma matriz triangular, ela estando na sua forma triangular, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, como o determinante dela dá 1, e 1 é diferente de 0, segue que existe a matriz inversa. Perfeito? Então, essa daí, a gente já sabe agora que precisa determinar a inversa dessa matriz. Bom, de acordo com o nosso algoritmo, para inverter uma matriz, qual que é a ideia principal? É colocar a matriz que a gente quer inverter e do lado dela coloca a matriz identidade, pois, afinal de contas, as mesmas operações elementares que eu faço em A para obter a identidade faz com que, se eu pegue a identidade e faça as mesmas operações elementares, eu obtenho a inversa de A. Então, a gente coloca a matriz identidade aqui ao lado, para que a gente possa inverter essa matriz. Então, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 1. E, pessoal, essa matriz aqui, vocês perceberam que ela tá rápida para inverter, porque eu só preciso eliminar os termos que estão para cima da diagonal principal, pois, afinal de contas, todos que estão para baixo já são iguais a 0, e a diagonal já é igual a 1, isso me ajuda bastante. Bom, como todo mundo aqui já é 0 e todo mundo na diagonal é 1, todo mundo que está para baixo da diagonal é 1, eu só preciso me preocupar com esses elementos da diagonal principal. Qual que é o primeiro elemento que eu tenho que me preocupar? Com esse daqui. Lembrando que quando eu estou da diagonal para cima, eu sempre vou pensando, esse cara está na coluna 2, então eu fixo a linha 2. E aí a linha que vai mudar com a linha fixa, tá? Então, o nosso algoritmo, a única operação elementar que eu vou ter que fazer a princípio aqui é a linha 1 menos 3L2, porque eu só quero eliminar esse pelo algoritmo por enquanto. Depois a gente passa para a coluna 3, depois para a coluna 4, perfeito? Bom, vou virar a folha aqui, já vou colocar qual é o resultado quando eu aplico essa operação. Eu vou tentar agilizar as contas aqui para que a gente não fique muito gastando muito tempo com essas contas em si, escrevendo essas matrizes. Então, já vou colocar aqui. Esse é o resultado daquela operação, perfeito, pessoal? Esse aqui é o resultado da operação, 1, 0, menos 5, menos 13, 1, menos 3, 0 e 0, quando eu faço aquela operação com a linha 1. E as demais linhas eu só vou copiar, 0, 1, 3 e 4, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1,
e aqui 0, 0, 0, 1. Próximos elementos que eu preciso zerar, para inverter a matriz, eu preciso zerar esses dois elementos que estão na coluna 3. Se eles estão na coluna 3, eu fixo a linha 3 e faço a linha 1 com a linha 3, a linha 2 com a linha 3. Linha será alterada com a linha fixa, a linha será alterada com a linha fixa. Então, aqui eu vou ter L1, vai ser substituída por ela mais 5 vezes a linha 3, e a linha 2 vai ser ela menos 3 vezes a linha 3. Perfeito? Fazendo essas operações elementares, a matriz que eu vou obter, a linha 1, vai ser alterada para 1, 0, 0, 2, já pensando nas operações elementares, 1, menos 3, 5, 0. A linha 2 vai ficar 0, 1, 0, menos 5, 0, 1, menos 3 e 0. E 0, 0, 1, 3, 0, 0, 1, 0 eu copio, porque a linha 3 ela está fixa. E a linha 4 eu não mexi também, então eu também vou copiá-la do resultado anterior. Pronto. Por fim, a última informação que falta é que a gente precisa apenas agora inverter estes números que estão aqui. Inverter não, né? Eliminar esses números que estão aqui para obter a inversa. É a última etapa. Coluna 4 da matriz, fixo a linha 4. Então, as operações elementares que eu tenho que fazer aqui é a linha 1 menos 2 vezes a L4, que aqui é 2. A linha 2 é ela mais 5 vezes a linha 4, porque aqui é menos 5. Então, menos, né? Sempre menos o número. Então, é menos 2 mais 5. E a linha 3 vai ser ela menos 3 vezes a linha 4. Essas operações elementares vão zerar esses caras. E a matriz que eu vou obter é a matriz 1, 0, 0, 0. Já fazendo as operações. 1, menos 3, 5, menos 2. 0, 1, 0, 0. 0, 1, menos 3 e 5. E 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1 e 3. Menos 3, desculpa. E 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Moral da história. Como aqui a gente tem a matriz identidade de ordem 4, então este cara que está aqui é a minha matriz inversa de A. Perfeito? Então, como a gente já fez, já sabia que o determinante era 1 diferente de 0, a gente sabia existia a inversa. Então, era uma certeza matemática que eu iria conseguir chegar aqui do lado esquerdo na matriz identidade. E a matriz aqui do lado direito se tornou a inversa pelos teoremas que a gente viu na aula anterior. Então, essa seria a inversa. Acabamos o item A. Agora a gente vai para o item B. Resolva o sistema x igual a b. Bom, pessoal, resolver um sistema x igual a b, então aqui está subentendido, já está subentendido, por mais que não esteja escrito aqui quem que é x, mas eu vou colocar aqui na frente. O meu x, ele vai ser sei lá, eu vou chamar de x, y, z e t. Poderia ser x1, x2, x3 e x4. Por que ele tem esse formato? Por quê? Porque ao multiplicar uma 4 por 4 por uma 4 por 1, ó, aqui é o produto de A por x. Ao multiplicar a 4 por 4 por 4 por 1, ó, é possível o produto, porque os números de colunas é igual ao número de linhas. O número de colunas da esquerda é igual ao número de linhas da direita, esquerda, direita. E o resultado dá uma matriz 4 por 1. E a B é 4 por 1. Então, por esse motivo que a x igual a b é um sistema e x tem que ser desta forma. Nesse sentido, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Se você sabe que ax é igual a b e a matriz A ela é invertível, então vocês vão concordar comigo que eu posso vir aqui, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre faço. A menos 1 vezes A vezes x é igual a menos 1 vezes b. Eu multipliquei a inversa à esquerda dos dois lados. Por que a esquerda? Porque agora eu quero forçar que esse cara seja a matriz identidade. Porque, afinal de contas, A menos 1 vezes A é identidade. Nesse outro caso aqui, a gente vai chegar que vai dar identidade vezes o x igual a menos 1 vezes b. Só que identidade vezes qualquer matriz, a gente sabe que dá a própria matriz do que a gente viu em aulas anteriores. Portanto, o meu vetor x
pode ser obtido fazendo essa operação matemática. Professor, mas se eu quisesse, não sei se vocês entenderam, basta eu pegar a inversa que eu acabei de obter e multiplicar pelo B que o exercício deu. E se eu quisesse fazer um sistema AX igual a B, não tem problema. Você pega a matriz original do sistema, coloca o X, Y, Z e T aqui do lado, coloca igual a B. Já está na forma escada. Então, você vai obter o último, do último você volta a obter o primeiro, do último, se você volta, obtém o anterior, e assim por diante. Dá para fazer desse jeito também, não tem problema nenhum. Mas eu já preferi fazer desse jeito, por quê? Porque aí, quando eu fazer isso daqui, ó, eu já obtenho o valor do X direto, pegando a inversa que eu achei no exercício anterior e multiplicando pelo B que o exercício deu. Como a inversa é essa daqui, que é o que eu vou colocar agora, ó, eu já obtenho, só fazendo o produto das duas matrizes, da matriz inversa de A pela matriz B, eu já obtenho um resultado direto. 0, 0, 0, 1, que multiplica o B, que lá está dado lá atrás, era 1, 3, menos 5 e 7. Eu prefiro fazer desse jeito. A menos 1 vezes B já sai o resultado de X direto. Uma conta rápida aqui, pessoal, ó. Eu já vou colocar o resultado direto, porque vocês já lembram como que funciona o produto de matrizes. Mas vai ficar, ó, 1 vezes 1 dá 1. Menos 3 vezes 3 dá 9, menos 9 no caso. 5 vezes menos 5, no caso, dá menos 25. Menos 2 vezes 7 dá menos 14. Então, fica 1, menos 9, menos 25, menos 14. 1 menos 9, menos 25, menos 14 vai dar menos 47. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 3, 3. Estou fazendo produto de matrizes. Menos 3 vezes menos 5, mais 15. 5 vezes 7, 35. Então, vai dar 0, mais 3, mais 15, mais 35. Esta soma dá 53. E a mesma coisa por esse aqui. Vai dar 0, mais 0, menos 5, menos 21. Menos 5, menos 21 dá menos 26. E esse aqui é o mais fácil de enxergar. 0, mais 0, mais 0, mais 7 dá 7. Portanto, esta é a solução do meu sistema linear AX igual a B, que foi solicitado aqui no início do problema. Perfeito? Segundo exercício. Um exercício simples também. Aqui eu vou ganhar tempo com algumas contas, pessoal. Eu só vou apresentar aqui o enunciado para vocês e já vou colocar a resolução para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui em alguns resultados, tá? Eu tenho esse detalhe aí. Dadas essas duas matrizes, uma matriz A 2 por 2, uma matriz quadrada, a minha B é uma matriz quadrada e o C é uma matriz 2 por 1, uma matriz coluna. Eu quero determinar os valores de A, B, C e D, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, que estão lá na matriz A, de forma que A é igual a B. Bom, eu acho que a gente não precisa lembrar muito de que duas matrizes só são iguais, né? A é igual a B, ó, vou até colocar aqui, ó. O A, ele é igual a B, C e somente C, A e J é igual a B e J para todo I e J. Será da definição de matriz. Então, o que vai acontecer? Só vai ser igual se essa entrada for igual a essa, se esta for igual a esta, se esta for igual a esta e se esta for igual a esta. E tem que acontecer as 4 situações ao mesmo tempo. Então, quais são os valores de forma que torna essas equações iguais? Então, se a gente fizer isso daqui, tecnicamente eu vou ter que A mais 2B é igual a 9, A mais 2B é igual a 9, 2A menos B é igual a menos 1. Ao mesmo tempo tem que ser. Se é ao mesmo tempo, vocês há de concordar comigo, e aqui agora eu já vou pegar a parte que já está resolvida para a gente ganhar tempo. Vocês há de concordar comigo que eu vou cair nesse sistema 2 por 2. Certo? Ó, é só a gente analisar ali, ó, que A mais 2B tem que ser igual a 9, 2A menos B tem que ser igual a menos 1, e eu separei em 2 sistemas lineares, por quê? Porque aqui só depende de A e B, e aqui de C e D, e de C e D. 2C mais D igual a 1 e C menos 2D igual a 7. Por que eu não fiz um sistema linear só? Aliás, primeiro, por que é um sistema linear? Porque o A e o B que está aqui tem que ser o mesmo A e B que satisfaz as duas entradas ao mesmo tempo. Ou seja, tem que satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Ok?
Então, eu tenho isso daí. A mesma coisa, o mesmo raciocínio para C e D. Isso é um sistema 2x2. Tem várias formas de resolver, inclusive fazendo escalonamento. Se eu fizer a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, eu vou zerar essa entrada, já acho o valor de B, tendo o valor de B, acho o valor de A. Uma outra forma de você fazer é isola o B e substitui o B na de cima, encontra o valor de A, tendo o de A, você encontra o B. Ao resolver o sistema, esse exercício não é difícil, a gente já encontra, eu vou colocar aqui para vocês que os resultados de A, B, C e D são esses valores. Eu vou deixar para vocês irem atrás desses valores para resolver esse sistema, ok? Porque aqui o foco não é voltar a resolver sistemas lineares, mas sim interpretar os exercícios e ver o que a gente já aprendeu e o que eu deveria usar para resolver o problema. Perfeito? Então, esses são os valores de A, B, C e D. Então, morreu o meu problema. O próximo item, ele fala para eu tomar valores de A igual a 1, B igual a 2, C igual a menos 1 e D igual a 5 na matriz A. Então, ele me deu o valor de A, ele não pediu para determinar. Então, aqui, tecnicamente, essa matriz agora vai virar uma matriz de números. E o que eu vou fazer, por exemplo, o A vale 1 e o B vale 2. Então, aqui fica 1 mais 2 vezes 2. Então, essa entrada da matriz A vale 5 agora. Perfeito? Não, professor, por que não é 7/5? Não, gente, aqui agora é caso particular. Eu estou particularizando valores para A, B, C e D na matriz A. Quando eu fizer isso, aqui vai dar 5. Ó, 2A menos B, 2 vezes 1 menos 2, então essa entrada vai ser 0. Faço a mesma coisa com C e com D, que aparecem C e D aqui. E aí eu obtenho quem? Eu obtenho essa matriz A aqui. 5, 0, 3 e menos 11. E o exercício ele pede para eu calcular A ao quadrado mais B vezes X mais C. Ele pede para determinar quem é essa matriz X que satisfaz essa equação. Presta atenção. Eu vou primeiro calcular quem que é o quadrado mais B. Depois eu me preocupo de ir atrás da matriz X. Perfeito? A ao quadrado mais B. Quem que é A ao quadrado? A ao quadrado é A vezes A. É a definição de potência. A vezes A é pegar a matriz A e multiplicar por ela mesma. Quando a gente fizer isso, ó, pegar a matriz A e multiplicar por ela mesma, por exemplo, 5 vezes 5, 25, mais 3 vezes 0. Por isso que aqui deu 25. 5 vezes 0 dá 0, mais 0 vezes menos 11 dá 0. Estou na entrada 1, 2. Então, na entrada 1, 2 é a primeira linha com segunda coluna. 5 vezes 0, 0. 0 vezes 11, menos 11, que seja, 0. Dá 0, porque deu 0 mais 0. 3 vezes 5, 15, menos 33 dá menos 18, e 3 vezes 0 é 0. Menos 11 vezes menos 11, é menos 11 ao quadrado, que dá 121. Portanto, está aqui o valor de A ao quadrado. Tendo o valor de A ao quadrado, eu calculei A ao quadrado mais B. Peguei a matriz obtida e fiz essa situação aqui matemática. Perfeito? Obtive, somei as duas matrizes. Somar duas matrizes é entrada com entrada. Lembrando que somar duas matrizes é eu pego a entrada IJ, somo com a entrada IJ da respectiva posição IJ ali. Obtive a matriz soma. 25 mais 9, 34. 0 mais menos 1, então dá menos 1. 18 mais 1, menos 18 mais 1 dá menos 17. E 121 mais 7 dá 128. Perfeito? Então, somei as duas matrizes. A ao quadrado mais B. Agora eu vou resolver o sistema. Presta atenção numa coisa interessante. Na verdade, é um sistema. Isso aqui é o que o cara pediu para eu descobrir. Quem que é a matriz X de tal forma que A ao quadrado mais B vezes esse X mais C dá 0. Eu passei a C para o outro lado. Fica menos C. Isso aqui é uma equação matricial. O que aconteceu? Isso aqui agora é um sistema linear. Por que isso aqui acaba sendo um sistema linear? Porque eu tenho uma matriz e essa matriz ela é 4 por 4. Isso aqui agora é importante eu especificar para vocês. A matriz menos C, na verdade, é a matriz oposta de C. Eu vou multiplicar por menos 1 todos os números da matriz C. Pelo enunciado do problema, vocês têm aqui ainda, ó. Pelo enunciado do problema, a matriz C é uma matriz 2 por 1. Duas linhas por uma coluna. Bom, vamos lá. Se essa matriz aqui, ela é uma matriz 2 por 1, vocês há de concordar comigo. Perdão, gente, a matriz aqui não ela é 2 por 2, não é 4 por 4, não. Ela tem 4 elementos e, portanto, ela é 2 por 2. Então, corrigindo, se essa matriz ela é 2 por 2, A ao quadrado mais B, ela é 2 por 2, vocês há de concordar comigo que essa minha matriz X tem que ser uma matriz 2 por 1. Para que seja possível o produto,
ou seja, o número de colunas seja igual ao número de linhas, e para que o resultado dê uma matriz 2 por 1. Perfeito? Inclusive, eu chamei essa 2 por 1 de x e y. Vamos cair aqui de novo num sistema linear 2 por 2. Se essa matriz, o determinante for diferente de zero, a matriz é inversível, dá para resolver por regra de Cramer, ou dá para você resolver por sistema linear, ou dá para você pegar e resolver pela matriz aumentada, que foi o que a gente aprendeu na aula passada. Eu sei que, independente do método que você utilizar, a gente vai chegar sempre nessa mesma resposta. Perfeito? Esse sistema aqui, eu já estou avisando para vocês. Tentem depois como exercício, para melhorar o que vocês vão fazer. Dá para vocês resolverem ele abrindo o sistema, ou fazendo pela matriz aumentada, e fazendo o devido escalonamento, ou substituindo uma letra na outra, ou mais ainda, usar a regra de Cramer. Perfeito? Dá para fazer isso aqui por regra de Cramer, porque o determinante dessa matriz aqui é diferente de zero. Ok? Bom, acabamos esse problema também e vamos para o terceiro problema. Esse seria o terceiro problema. Também já vou colocar ele resolvido para ganhar tempo. Ele parece ser assustador, mas ele é bem simples. Então, olha só. Eu tenho aí a x igual a b, um sistema linear qualquer. Certo? E ele fala que o sistema, em sua forma escalonada, ou seja, depois que eu realizei todas as operações elementares possíveis, o conjunto solução é esse que está dado por esse conjunto aqui. Bom, o conjunto solução, pessoal, já está dizendo para nós que o sistema linear teve infinitas soluções. Sabe por quê? Porque o x depende de t, o y depende de s, o z depende de t, por exemplo. Então, para cada s e cada t, eu obtenho um x, y e z diferente. Então, para pensar comigo. Se você tem a solução, como é que fala? Um vetor do R5, né? Um vetor do R5, x, y, z, s, t. E olha como está na ordem aqui, ó, x, y, z, s, t. Ok? Essa ordem vai ser importante. E ele fala que para cada S, para cada T, para cada S e cada T que você colocar aqui, você vai obter um XYZ diferente. Então, esse sistema, ele é compatível, tem solução e é indeterminado. As soluções existem e são infinitas. Pois, afinal de contas, para cada S e para cada T, você tem exatamente um valor de X, Y e Z. Diferente para cada S e T que você escolhe. E aqui agora é onde que eu quero que vocês comecem a prestar atenção. Vamos lá. Na resolução. Se vocês olharem do conjunto S, vou colocar aqui, ó, o conjunto S, ele fala que o X é 4T, o Y é 2S mais 4 e o Z é 5T menos 1. Pessoal, aqui agora não é regra, isso aqui é linha de raciocínio. Eu entendi o exercício, eu interpretei o exercício. Aliás, eu não falei o que o exercício pede. Ele pede para determinar quem são as matrizes A e B desse sistema. É um problema inverso. Eu te dei a solução e eu quero saber quais eram as matrizes na sua forma escalonada que originaram esse sistema. A matriz está na forma escalonada. Então, ó, determine as matrizes escalonadas A de ordem 3 por 5 e B de ordem 3 por 1, associadas a S e que tenham o conjunto solução como conjunto solução. Conjunto sol de S como conjunto solução. Bom, do conjunto sol de S aqui, a gente sabe que x é igual a 4t, y é 2s mais 4 e z é 5t menos 1. O que eu fiz? Vê se vocês entendem por que eu tomei essa linha de raciocínio. Eu passei as letras para cá e deixei os números para lá. Porque quando a gente tem um sistema na forma x igual a b, o b é aquela matriz de os termos independentes. Não tem letras lá, né? Se a gente for pensar numericamente falando. Então, ó, eu passei o menos 4, o 4t para cá, veio para o primeiro membro dessa equação como menos 4t. Fica igual a zero. O y veio o menos 2s para o primeiro, o 2s veio para o primeiro membro ficando menos 2s, e o 4 eu mantive. Por quê? Porque desse lado fica apenas as letras do sistema, é um processo inverso. Tá vendo? Eu não estou calculando, eu tenho conjunto de solução e eu estou indo atrás das matrizes. E agora, para melhorar a visualização de vocês, é que, como é x, y, z, s e t, e aqui só apareceu x e t, a gente pode ficar um pouco perdido. O que foi o que eu fiz? Eu peguei e vim aqui e escrevi o sistema desta forma. 1 vezes x, tá aqui.
mais 0 vezes y, mais 0 vezes z, porque não tem, mais 0 vezes s, menos 4t igual a 0. Por que que aparece st aqui e não t e s? Porque aqui no conjunto solução, ó, a ordem das variáveis é x, y, z, s e t. Então, a minha matriz ela tem que seguir o escalonamento em cima desta ordem que é dada à solução. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. O que que eu fiz? Primeira, 1 vezes x, 0 vezes y a segunda, 0 vezes z a terceira, 0 vezes s é a quarta, menos 4t é a quinta, igual a 0. E a mesma coisa eu fiz para as demais linhas. 0x mais 1 vezes y, mais 0z, menos 2s, mais 0t, igual a 4. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu tenho todos os x, y, z, s e t, e o termo independente. E a gente aprendeu na aula passada que, dado um sistema linear nesta forma, ele está na forma escada? Está, ó. Por que que ele está na forma escada? Olha aqui. Esse sistema, ele é livre nas variáveis st. Se eu fosse começar de baixo para cima, voltar no processo inverso, daqui eu venho para cá, e daqui eu venho para cá. Que eu tenho esse solução de S como solução. Então, do último aqui, a gente tira que isso é um sistema linear. Quem é a matriz associada ao sistema? Qual é a matriz A de 3 linhas e 5 colunas associada ao sistema? É a matriz de coeficientes do sistema. A matriz X do sistema, aqui, ó, essa matriz X aqui, é a matriz X, Y, Z, S, T, só que em coluna. E, portanto, a gente obtém essas respostas, acho que fica claro agora, que é a matriz 1, 0, 0, 0, menos 4, 0, 1, 0, menos 2 e 0, e 0, 0, 1, 0, menos 5 é a matriz A, e a matriz B é 0, 4 e menos 1. Essa matriz, ela é 5 por 3, e essa daqui é 3 por 1, como a gente já queria. Perfeito? Quarto exercício, penúltimo. Depois a gente vai passar para um, que é bacana, porque ele tem uma interpretação geométrica. Para quais valores de x essa matriz é invertível? Pessoal, quando que uma matriz ela é invertível? Quando o determinante dela é diferente de zero. Perfeito? Presta atenção numa coisa. Das aulas de determinante, a gente falou que a gente pode escolher qualquer linha ou qualquer coluna para calcular o determinante de uma matriz. Então, eu estou procurando, a primeira coisa é calcular o determinante dessa matriz. Por qual caminho eu vou? Eu não vou por qualquer caminho. Para que eu vou escolher, por exemplo, a linha 3? Olha para a linha 3 como que ela está. Vai dar exatamente a mesma resposta. Tem que dar a mesma resposta no final de tudo. O determinante não importa se você vai por linha ou por coluna. Só que a gente sempre procura uma linha que tenha a maior quantidade de zeros. Por quê? Porque aí eu tenho 0 vezes o cofator, mais 0 vezes o cofator, mais 0 vezes o cofator, mais o número vezes o cofator, certo? Então, quanto mais zeros tiver, melhor ela é. Aqui eu só apresentei o resultado, o enunciado para vocês. Já vamos para a resolução que está aqui. Então, ó, a gente sabe que ela é invertível se o determinante de A é diferente de zero. Se o determinante de A é diferente de zero, eu vou calcular o determinante desta matriz. Já está bem rabiscado aqui porque eu já resolvi. Então, ó, eu vou calcular pela segunda linha. Pela segunda linha, vocês há de concordar comigo que vai dar 0 vezes cofator, mais 1 vezes, que é o termo que está aqui, agora o cofator, menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante da matriz menor, que elimina a segunda linha com a segunda coluna. O que sobra? Cosseno, menos seno, seno e cosseno. Ó, cosseno, menos seno, seno e cosseno. Determinante 2 por 2 a gente já sabe calcular. Vai dar cosseno vezes cosseno, que dá o quê? Cosseno ao quadrado. Seno vezes seno dá seno ao quadrado. Com esse menos daria menos seno, mas como é esse positivo e esse negativo, vai dar cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Só que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. E 1 é diferente de 0 para todo x real. Ou seja, qual que é o valor, quais são os valores de x que essa matriz ela é invertível? Como o resultado do determinante sempre vai dar 1, significa que o determinante no final do problema não dependeu de x. Quer dizer, então, que esta matriz ela é invertível
para todos x reais, pois afinal de contas o determinante sempre vai dar 1, independente do valor do x que você escolhe, pois afinal de contas cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. É um exercício rápido, não é muito difícil de entender, porém parece ser um pouco assustador quando você pega e quer fazer isso daqui. O que seria assustador? Seria achar a inversa dessa matriz. Seria achar a inversa dessa matriz. Aí isso daí seria uma coisa bem assustadora mesmo. E por fim, o quinto último exercício, que ele tem uma certa interpretação geométrica. Pessoal, aqui é um sisteminha 2x2. Esse sisteminha 2x2, eu quero primeiro que vocês entendam algo que a gente começou o curso para chegar onde eu quero. Esse daqui eu vou até colocar já. Isso eu vou escrever. A solução desse sistema é 5, 4. Ou seja, esse sistema, já estou afirmando para vocês, resolvam depois. A solução dele é 5 e 4. Ele tem solução única. Ele é compatível e determinado. Perfeito? O que eu quero que vocês olhem agora, que a gente entendeu lá da primeira aula, que a ideia de uma solução de um sistema é o par, aqui no caso é um par, x e y que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo. Só que esta equação aqui, ó, esta equação que está na linha 1, vocês há de concordar comigo que é a reta y igual a 9 menos x. Se eu estou aqui trabalhando com duas variáveis, apenas x e y, isso daqui é uma equação de uma reta. Se você quiser olhar como equação geral da reta, né, que vê muito em geometria analítica do ensino médio, isso aqui é uma reta na forma ax mais by menos c igual a 0. Né? Mas eu passei o y isolando lá, por quê? Porque agora a gente pode enxergar isso aqui como uma reta, ou como função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Perfeito? Então, eu cheguei aqui, ó, numa reta y igual a 9 menos x. Na linha 2, talvez vocês não consigam enxergar rápido, mas é essa reta aqui, ó. Y igual a menos 3 quartos de x mais 31 sobre 4. Para quem não enxergou, às vezes, esse resultado que eu fiz, eu peguei e passei o x para o lado de lá, então fica menos 3x mais 31. E passo o 4 dividindo. Então, isso aqui é uma outra reta, é a reta menos 3 quartos de x mais 31 quartos. Essa reta aqui tem coeficiente angular negativo, essa tem coeficiente angular negativo, esse é o coeficiente linear, ou seja, isso aqui é estudo de reta agora. Se isso é uma reta e isso é uma reta, isso aqui tem uma solução única, qual que é a interpretação geométrica desse sistema? Esse sistema, o y e o x que satisfaz a equação da linha 1, da reta 1, também satisfaz da reta 2. Quando você plota o gráfico das duas funções, você vai obter uma coisa que vai dar isso daqui. Os números eu sei que devem estar pequenininho para vocês aí, mas eu vou colocar aqui, ó. Essa reta que está aqui por cima, que depois passa lá para baixo, é a reta 9 menos x. Essa daqui é a reta y menos 3 quartos de x mais 31 sobre 31 quartos. Esse ponto é o único ponto onde essa reta se intercepta com essa, ou seja, é o único ponto que satisfaz esta equação da reta ao mesmo tempo que esta equação da reta. Portanto, satisfaz o sistema. Aqui, ó, eu tenho esse ponto, que é justamente o ponto 5, 4 do meu sistema. Dá para, às vezes, estar um pouquinho pequeno aí, né? Porque a ideia não era desenhar muito grande o plano cartesiano mesmo, mas aqui é 1, 2, 3, 4, 5, e aqui é 1, 2, 3 e 4. Perfeito? Por que 5, 4 é solução? É só você substituir aqui que você vai perceber que é, ó. Resolvam, tá, gente? Mas eu tô afirmando que é solução. 5 mais 4 dá 9, 3 vezes 5, 15, 4 vezes 4, 16, 15 mais 15 dá 30, então 16, 31. Perfeito? Então, essa é uma primeira interpretação geométrica desse caso. Então, um sistema linear, no caso 2x2, ele podem dar duas retas concorrentes no plano, e esse daqui. E esse daqui, que é o S2 que eu coloquei. Como que ele vai ficar? Também tem uma interpretação geométrica, mas a ideia do S2, eu já vou até colocar a resolução aqui para vocês, para a gente ganhar tempo aqui, para não estender muito. O S2, ele não tem solução. Sabe por quê que esse sistema não tem solução? Por um motivo. Olha para a primeira equação, é uma equação de uma reta. Até mantive a mesma, x mais y igual a 9.
Olha para a equação de baixo. 2x mais 2y igual a 14. Quando você divide essa equação por 2, eu posso fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. O que eu estou fazendo? Operação elementar. L2 eu estou fazendo meio vezes L2. É uma das operações elementares. Posso dividir a linha toda por um número. Eu vou obter essa linha, x mais y igual a 7. Pessoal, não tem como, não tem solução esse sistema, porque não existe a possibilidade de você pegar dois números e, ao mesmo tempo, ele somado dar 9 e 7. Quais são os dois números reais que, quando eu somo, dá 9 e também dá 7? Não tem como. Né? Eu já escolhi um sistema que é rápido, a gente vê que ele não tem solução. Entre as três possibilidades, né? Ter solução única, a gente já viu. Não ter solução, daqui a pouco a gente vai para as infinitas soluções. Quando você olhar para isso daqui, não tem solução, é a hora que a gente vai começar a olhar para as retas. A gente vai começar a olhar para as retas. Essa é a reta 9 menos x, ou menos x mais 9. Passa o menos x para o lado de lá. Essa é a reta menos x mais 7. Essas duas retas aqui, ó, elas não se encontram. Por quê? Porque elas são duas retas paralelas. Por que elas são duas retas paralelas? Dá uma olhada aqui no coeficiente angular dessas duas retas. Y é igual a menos x. O coeficiente angular é menos 1, ou seja, essas duas retas elas são paralelas. E o 9 e o 7, que são os coeficientes lineares, não é o mesmo, então não tem como. Uma reta vai estar sempre para cima da outra, elas são sempre paralelas. Em qual momento elas vão se encontrar? Qual momento? Nenhum, portanto, não tem como o x e o y que satisfaz a equação de cima também ser um x e y que satisfaz a de baixo, pois, afinal de contas, elas são duas retas paralelas. Perfeito? E para a gente poder encerrar, eu vou pegar aqui agora esta equação aqui. Esta última equação. E aí a gente já vai entender a ideia da interpretação. Pessoal, de novo, divida por 2 essa daqui. Divida por 2. Quando você dividir por 2, a gente vai obter x mais y igual a 9. Espera lá. A linha de cima é igual à linha de baixo. Para vocês entenderem o que eu vou fazer, o que eu fiz? L2 menos L1. Só o fato de ter... Porque quando o sistema é 2 por 2 é rápido, né? Mas é porque nós estamos preocupados com a interpretação geométrica. Só o fato de ter duas linhas iguais, eu já sabia que tinha infinitas soluções. Por quê? Eu vou fazer L2 menos L1. Quando eu fizer L2 menos L1, essa linha vai dar esse menos esse zero, esse menos esse dá zero. 9 menos 9 dá zero. Então, eu achei que zero é igual a zero. Se zero é igual a zero, quer dizer que isso aqui é uma verdade, e a solução do meu sistema ela é dada apenas por esta equação. Quem é a solução do meu sistema? São infinitas soluções dadas pela reta y igual a menos 9 menos x. Para o sistema linear, para cada x eu obtenho um y, para cada x eu obtenho um y. A interpretação geométrica é essa daqui, ó. As duas retas, elas são paralelas coincidentes. Uma reta está sobreposta à outra. Então, quer dizer que aqui, ó, esta equação aqui, que eu coloquei 2x mais 2y igual a 18, ou eu poderia escrever x mais y igual a 9, dá na mesma. Essa reta aqui, que está aqui na segunda linha do sistema, é, na verdade, a mesma reta que está em cima. Então, ela não... Isso aqui não é um sistema, não é duas equações distintas. Ela vai acabar sumindo e você tem infinitas soluções. Moral da história, o que eu quero colocar nesses três exemplos é que, se você tem um sistema 2 por 2, como um sistema linear qualquer, ele pode ter duas soluções. Uma solução única, que é onde as duas retas serão concorrentes. Eu posso ter uma reta paralela à outra, onde não tem solução no sistema, ou eu posso ter duas retas paralelas coincidentes, onde essas retas teriam dado para um sistema infinitas soluções. O que é importante explicar isso para vocês? Isso não só funciona para retas. Se você pegar um sistema 3x3, vou falar apenas a nível de curiosidade, e vou deixar para vocês darem uma olhada nos materiais que a gente tem das notas e tudo mais. Um sistema 3x3, eu vou ter 3 equações e 3 incógnitas. Eu quero um sistema 3 equações, 3 incógnitas, e igual ao conjunto de termos independentes. Em cada linha do sistema, o que eu tenho é
são equações de planos. São equações de planos. Então, quando eu passo para fazer a interpretação geométrica desse problema, eu necessariamente tenho que três planos, são três equações. Os três planos, pode ser que os três se cruzem no único ponto, é difícil de ver, mas isso pode acontecer, tá certo? Pode acontecer de os três planos não se cortarem, tá certo? Ao mesmo tempo, tá, gente? Três planos não se cortarem ao mesmo tempo. Por exemplo, pega dois planos paralelos e pega um cortando esses dois. Enquanto o terceiro plano corta esse primeiro e depois ele corta o segundo, o terceiro corta o primeiro, o terceiro corta o segundo, mas o primeiro não corta o segundo. Então, não tem como os três se cortarem ao mesmo tempo. Então, nesse caso, os planos não teria solução. E tem a situação também de ter infinitas soluções. Quando você tem dois planos paralelos coincidentes e vem um terceiro plano e cruza esses dois, entre aspas, planos ao mesmo tempo. A intersecção dá uma reta. Uma reta tem infinitos pontos, infinitas soluções. Então, existe interpretação geométrica por caso 3x3 também, que são as intersecções de planos. Perfeito? Cada linha do sistema é a equação geral de um plano, que a gente vê lá em vetores de geometria analítica. Quando a gente está estudando o VGA, a gente aprende essas equações geral de plano, vetores normais, enfim, do plano. E, com isso, eu encerro essa aula. É mais uma aula de exercícios, de dar uma fixada em conteúdo. E na próxima aula, a gente vai começar a falar da álgebra linear propriamente dita. Nós vamos começar o conceito de espaços vetoriais, o território aonde tudo acontece, o conjunto não, vamos colocar um conjunto onde acontece toda a álgebra linear. Toda a álgebra linear, ela tem que acontecer dentro de conjuntos que sejam espaços vetoriais. A partir dos espaços vetoriais, a gente descreve todo o resto desse curso até o final dele. Perfeito? Então, muito obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, passem adiante, curtam, compartilhem, e qualquer dúvida, estaremos sempre aqui pelo canal. Um grande abraço a todo mundo e valeu!